pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós iremos falar sobre um framework CSS chamado Tailwind CSS. A gente já pede para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder as novidades da HCode. Já pega o seu café e bora pro vídeo, depois da vinheta. O que você acha da gente criar, talvez, alguma coisa mais prática? Por exemplo, algo que a gente vê bastante quando está acessando a web, imagina, por exemplo, algum card do YouTube. Sabe quando a gente entra no YouTube e vê ali os cards que mostram qual que é o vídeo que vai ser mostrado e algumas informações a respeito daquele vídeo, sobre quantas visualizações já teve, há quanto tempo foi postado. O que acha da gente criar alguns desses cards utilizando aqui o Tailwind? Nós não iremos adicionar a inteligência de clicar no vídeo e levar ele de fato para ele, porque não é o objetivo deste vídeo, mas iremos mostrar como criar a parte de fato do estilo utilizando o Tailwind. Tá preparado? Então bora começar. Para fazer isso, primeira coisa, nós vamos tirar essas classes iniciais que nós criamos, tá bom? O objetivo delas era basicamente, mostrar qual que é a funcionalidade do Tailwind, um exemplo inicial, e nós agora iremos criar então os nossos cards do YouTube. Para isso, eu vou abrir aqui o meu console e vou habilitar dentro dele a visualização aqui de celular, o nosso Toggle Device aqui para celular. Por quê? O Tailwind também nos ajuda a executar, a colocar em prática o Mobile First, um conceito que nós utilizamos ao desenvolver os nossos projetos em HTML e CSS, que envolve basicamente que a gente crie os nossos projetos voltados inicialmente para o mobile. E dessa forma, conforme a gente vai criando o projeto no mobile, depois a gente vai e substitui ou faz as aplicações necessárias para os outros formatos. Mas comece com o mobile e depois a gente vai adaptando para os formatos, para os dispositivos maiores. Isso ajuda bastante a gente a ganhar tempo e, de fato, performance no nosso desenvolvimento. Nós iremos criar, então, aqui dentro essa div, que vai ser o nosso container, e nós iremos fazer uso aqui do conceito de Flexbox. Então nós iremos posicionar os nossos elementos utilizando o Flexbox. Para criar uma div com o Flexbox, a gente utiliza display igual a flex. O Tailwind nos fornece aqui uma classe chamada flex. Em seguida, a gente pode definir até mesmo que ela não vai ficar colada, por assim dizer, na lateral ou no topo ali da nossa tela. Imagina que a gente quer dar uma espaçada nela. Para isso, a gente pode utilizar dois estilos fundamentais, que é o margin left e também o margin top. Você pode pesquisar com detalhes todas as classes disponíveis para essas duas propriedades, mas a gente já sabe que para o margin left, o Tailwind nos adiciona aqui a classe utilitária ML, e quando a gente fala de margin top, utilizamos o MT de margin top. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar aqui um traço e definir qual das classes que vai ser. Vai ser uma margin left de 1, de 2, de 3, de 3,5, 4,5 e assim por diante. Mais uma vez, ele também é baseado aqui no caso no rem, nessa unidade de medida. Nós iremos utilizar aqui o 3.5, tá bom? Tanto no left como também no margin top. Já iremos ver como que isso vai implicar aqui no nosso código. Maravilha! Agora aqui dentro nós podemos criar uma outra div. E dentro de cada uma dessas divs aqui dentro do nosso container é onde vai estar de fato o nosso vídeo. Então aqui nós iremos definir qual que vai ser a parte do logo do vídeo, Então qual vai ser o background ali, o banner do nosso vídeo. Iremos mostrar qual que é o canal que criou aquele vídeo, então tem que ter uma imagem para ele também. E as informações ali do nome do vídeo, o nome do canal, quantas visualizações teve e há quanto tempo foi feita aquele vídeo, Quanto tempo ele foi feito ali o upload. Então vamos primeiro nos preocupar aqui em criar qual que vai ser a nossa div relacionada ao banner do nosso vídeo. Vamos aproveitar que nós temos duas imagens aqui separadas já para isso, de antemão. Vamos criar aqui uma pasta chamada images dentro da nossa da pasta raiz. E eu já vou trazer para dentro dela aqui dois logos de HCodes Café que nós já tivemos aqui no YouTube. Então nós iremos criar toda a parte do logo voltada para isso, tá certo? Muito bom. Com isso a gente já pode iniciar então aqui. Vamos criar então aqui essa div, ela também vai estar baseada aqui no class flex.
Então ela também vai ser um Flexbox, um container. E aqui dentro nós vamos ter então a nossa div, que vai conter toda a parte do nosso logo, né, do nosso banner, e além disso, aqui dentro nós vamos ter uma tag spam, que vai ser a responsável por criar o que nós chamamos do tempo da duração daquele vídeo, né, o tempo de duração. Então imagina que a gente defina que nesse vídeo aqui, por exemplo, foi 14 minutos e 49, por exemplo, né, um número aleatório aqui, para definir quanto tempo foi aquele vídeo, certo? Agora, o que precisamos fazer é vir aqui dentro dessa div e definir que dentro dela nós vamos ter aqui como background uma imagem. E agora temos aqui um pequeno detalhe, que é o seguinte, ó, você pode ver que aqui já apareceu o número 14, certo? Note que ele já está até com espaçamento aqui, que a gente definiu, mas precisamos colocar a nossa imagem aqui. E este é um momento bem interessante para vermos como que o Tailwind funciona. A gente precisa colocar dentro dele aqui uma imagem, mas concorda comigo que não vai ter dentro do Tailwind uma classe chamada BG traço, e eu coloco ali qual que é o nome da minha imagem, ele vai conseguir encontrar. Naturalmente, por padrão, ele não vai conseguir fazer isso. É neste momento que nós começamos a fazer uso deste arquivo aqui, tailwind.config.js. Dentro deste arquivo, lembra que eu havia comentado que é onde nós podemos definir as nossas customizações? Então nós iremos fazer isso aqui agora. Iremos como que fazer uma injeção dentro dele, definindo qual que vai ser para nós aqui aquela imagem que ele vai mostrar para nós. Para fazer isso, nós iremos utilizar aqui essa propriedade, extend. Dentro dela, nós podemos informar qual que é, ou adicionar ali para ela, algum tipo de seletor ou tipo de estilo CSS que nós queremos customizar. No nosso caso, nós estamos mexendo ali no background image, então a gente quer falar qual que é ali o vídeo que a gente está mostrando, certo? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, background image, e falar, olha, eu vou mudar aqui a imagem dele. Ele vai esperar para você aqui uma arrow function. Você pode tanto passar aqui um parâmetro, como no caso o tema, que é o que a gente vai fazer aqui. Então ele sabe qual que é o tema que a gente está utilizando dentro aqui do Tailwind. E dentro dele, a gente pode passar aqui então uma função e um objeto de configurações. Olha só que interessante. Aqui, por exemplo, imagina que eu quero fazer o seguinte, que eu quero colocar bg-hcode café, por exemplo, ou bg-hcode café, e ele vai trazer para mim esta imagem aqui. É possível fazer isso aqui com o Tailwind. Para isso, a gente precisa informar qual que vai ser o nome da nossa imagem, ou do nosso estilo ali. Então, imagina que a gente coloca, por exemplo, hcode-café, e aqui dentro a gente informa qual que vai ser o caminho para aquela imagem. Então a gente pode colocar, por exemplo, o URL, e dentro dela falar onde que vai estar a nossa imagem. No caso, ela vai estar dentro do nosso images, e dentro dele vai ter um arquivo bg-hcode-café, e a extensão dele é .webp. Vamos colocá-la aqui agora, webp. Maravilha. Agora, olha só o mais interessante. Aqui dentro, a gente pode colocar o hcode café sem problema algum, porque o BG, ele é padrão. Então a gente coloca o BG de maneira padrão e depois dele a gente coloca aqui o nome que a gente inventou. No caso, o nome que a gente criou foi justamente hcode café. A gente tem que esperar um pouquinho, porque ele vai carregar aqui para nós, e algo que a gente também pode fazer é já definir para ele uma altura e uma largura. Nota que apareceu até alguma coisa aqui para nós, certo? Mas a gente tem que definir uma altura e uma largura para ele, assim fica mais fácil para ele ser encontrado. Primeiramente, vamos definir uma largura aqui dentro do nosso container flex. Imagina que a gente quer colocar, por exemplo, uma largura de 90% da tela. Então ele vai pegar 90% da nossa tela dentro aqui do nosso Mubble. Para fazer isso, a gente vai utilizar novamente o W, que é a questão do widget, a gente viu agora há pouco, e o Tailwind para definir 90%, então imagina que em vez de colocar 90%, eu estou colocando aqui uma classe, ele possui uma classe chamada 11 dividido por 12. Olha só que interessante. Então com essa classe aqui, a nossa div do Flex já vai ocupar 90% ali da nossa tela. Isso é algo bem interessante. E agora, aqui dentro da nossa classe bg-hcode-café, vai ter ali então, né, o conteúdo dele como a imagem que a gente definiu. A gente também pode colocar aqui um bg-cover, porque com isso ele vai definir para nós o background position dele como cover. Isso é muito bom.
Além disso, vamos definir aqui para ele uma altura com H44, que vai definir para nós aqui, então, a questão relacionada à altura do nosso vídeo. Nota que ele já trouxe aqui a altura para nós, basta a gente consertar a questão relacionada à largura dele. Em seguida, vamos nos esforçar aqui, então, em posicionar essa tag span, que vai conter para nós aqui, então, o tempo. Note que o tempo está até aqui escuro, né, preto, porque a gente precisa primeiramente definir qual que vai ser a cor aqui desse texto 14.49, 2.49, como vocês podem ver aqui, e também onde que ele vai estar localizado. Para isso, podemos fazer o seguinte, vamos definir dentro aqui da nossa tag span, a classe, iremos definir ela como text-base, para definir qual que vai ser a altura, o tamanho, melhor dizendo, aqui desse texto. Em seguida, vamos colocar aqui o bg-black, para definir que o background color dele vai ser preto. Você pode ver que ali até vai ficar preto. A gente pode colocar o text-white, para definir que a cor dentro do texto vai ser branco. Ao atualizar, você pode ver que aconteceu isso mesmo, 14.49 ficou assim. E, além disso, nós podemos fazer duas coisas. Primeiramente, definir um padding -1. Então, o P é o diminutivo para o padding que a gente utiliza dessa classe utilitária. Note que ele apareceu aqui para nós também, neste sentido. E agora, o que nós precisamos fazer é posicionar esse 14.49, primeiramente, ao lado aqui direito dele, também embaixo. Para isso, nós precisamos posicionar ele, e iremos fazer isso utilizando o relative e o absolute. Então, vamos definir que essa tag span vai ser absoluta. Então, nós iremos conseguir posicioná-la aqui em qualquer lugar dentro da nossa tela. Eu vou definir aqui uma classe relative para essa div de cima, né? E aqui para a div de dentro, eu irei definir uma classe chamada absolute. Com isso, vai definir que o position dela é absolute. O que podemos fazer agora em seguida é o seguinte, nós podemos definir que o bottom dela, a partir da base, eu vou querer que seja 1.5, e além disso, o right dela, a partir da direita, eu quero que seja também 1.5. Maravilha! Eu vou aumentar aqui só para o iPhone 10. Vamos tentar definir aqui como flex call. Deixa eu definir como flex call. Aí ele aparece, maravilha. Então era apenas definir aqui como coluna, né? Nós fizemos isso aqui, ó, adicionamos essa classe FlexCall com um objetivo. O objetivo dela é definir que dentro ali do nosso container Flex, tudo vai ser posicionado em coluna. Isso é muito comum quando a gente está falando de mobile, ou seja, tudo vai ser posicionado um abaixo do outro. E foi o que a gente fez. Apenas adicionando aqui esta classe, FlexCall, note que tanto aqui a parte do logo, né, do banner do nosso vídeo, como também aqui a duração dele, 14.2.49, já está sendo exibida dentro da nossa tela. E isso, de fato, é muito bom. Em sequência, o que nós precisamos fazer é criar uma outra div abaixo dela, e essa div vai ser a responsável por conter tanto o logo ali do canal que criou aqui esse vídeo, como também as informações desse canal, tanto do vídeo como também das visualizações dele. E para isso nós iremos utilizar mais uma vez o conceito do Flexbox. Então aqui abaixo nós iremos definir que essa div vai ter a classe igual a Flex, então vai ser um outro container aqui de Flexbox, e dentro dela nós iremos ter primeiramente uma imagem. Essa imagem vai conter qual que é o logo ali do canal que criou aquele vídeo, e também iremos ter uma outra div, e essa div vai ser responsável por armazenar as informações do canal. Vamos dar um exemplo? Imagina, por exemplo, que a gente cria aqui uma tag H3 e vamos falar do Hcode Café na edição, por exemplo, 75. Então criamos essa tag H3, que vai mostrar o Hcode Café de número 75. Você pode ver que ela já apareceu ali. E além disso, imagina que a gente tem aqui uma tag H4, que vai falar qual que é o nome do canal que criou aquilo. Então, por exemplo, Hcode Treinamentos. Abaixo a gente vai ter, por exemplo, uma tag Span, com o objetivo de definir aqui qual que vai ser o número de visualizações. Então imagina que eu coloco aqui 1.000 visualizações, por exemplo, e abaixo dela
eu coloco aqui há quanto tempo foi visto, né? Ou há quanto tempo foi postado aquele vídeo. Então imagina que eu coloco algo como há 1 hora, por exemplo. Talvez você se pergunte por que nós estamos utilizando aqui, né, esse conceito aqui de H3, H4, spam, por que não tudo H3 ou assim por diante, né? Nós estamos fazendo isso aqui pelo peso semântico, esse é um bom detalhe de contar. A tag spam, ela é utilizada aqui para conter alguns elementos, né, ou textos que a gente não vai ter um peso semântico. Então, por exemplo, o número de visualizações ali no vídeo, quando você entra no YouTube, não é algo que você vai dar tanta atenção assim. Então, de fato, não tem um peso semântico. Já, por exemplo, o nome do vídeo já tem um grande peso semântico. Então, como tem um peso semântico maior, nós utilizamos aqui o H3, é o terceiro título mais importante. Por exemplo, o HCode Treinamentos, o nome do canal é a quarta informação mais importante e assim por diante, tá bom? Então, aqui uma questão também relacionada à semântica do HTML. Maravilha, então a gente já tem as informações aqui do nosso vídeo, mas a gente também quer definir uma imagem, por exemplo, de qual foi o canal que fez isso. Vamos pegar aqui mais algumas imagens também e já defini-las aqui dentro da nossa tag, ou melhor, da nossa pasta Images. Aqui dentro eu colei mais 2 imagens, que é o logo da HCode e também o logo do HCode Lab. Então, desses 2 canais aí. Então, nós iremos usá-los agora, tá bom? Então, no primeiro aqui, a gente pode até, nessa imagem, já passar aqui qual que vai ser o caminho para ele. A gente pode colocar, por exemplo, aqui, Images, e dentro dele, a gente coloca o logo da hcode.jpg, e como texto alternativo, podemos até colocar aqui, por exemplo, HCode Treinamentos. Maravilha. Além disso, pessoal, nós iremos precisar realizar aqui algumas estilizações. Note, por exemplo, que o logo da HCode ficou completamente esticado. Por quê? Porque nós não definimos para ele aqui uma altura e uma largura fixa. Precisamos fazer isso para evitar esse problema. Nós podemos utilizar, então, mais uma vez, as nossas classes utilitárias. Note que até agora nós não tocamos no CSS. Nós estamos nos baseando na documentação do Tailwind e trazendo as classes para cá. Ele possui uma classe chamada H12. Você já aprendeu que o H significa height. Então nós estamos mudando aqui a posição ou o estilo height da nossa imagem. Estamos definindo 12, que representa ali uma quantidade de rem para a nossa imagem. Além disso, vamos colocar o width igual a 12 também. Então, W-12. Com isso, a nossa imagem não vai estar mais esticada, vai estar com uma largura e uma altura já definidas. Além disso, nós podemos definir também que, igual ao YouTube, a imagem do logo, geralmente, ela é arredondada, não é mesmo? A gente pode definir também que aqui vai ser totalmente arredondado. Para isso, nós temos uma outra classe utilitária chamada Rounded-Full. Com isso, as bordas também vão ser arredondadas. Talvez você não veja tanto isso aqui, porque o background aqui do logo da HCode é branco. Mas se você estivesse, por exemplo, aqui no modo Dark, você veria isso. E nós vamos ver essa diferença daqui a pouco ali na parte do HCode Lab também. Então a nossa imagem aqui já foi corretamente definida. Maravilha, isso é muito bom. Em sequência, o que nós podemos fazer, pessoal? Vamos definir aqui um pequeno distanciamento aqui do nosso container flex para a imagem. Você pode ver que ela está um pouco grudada. Para isso, a gente pode utilizar aqui mais uma vez a classe mt-3. mt-3. Com isso, ó, você pode ver que o margin top dele diminuiu aqui um pouquinho. Isso é ótimo, muito bom. Em sequência, vamos aqui então para a parte dos textos, né, das informações relacionadas aqui à o nosso vídeo, e vamos começar mudando aqui a largura dele, relacionada aqui à margem. Note que nós temos aqui uma classe que é a ml-3.5, que retorna para nós aqui o margin left. Com isso, note que o nosso container aqui, relacionado ao texto do vídeo, já vai ter mudado. Além disso, vamos fazer mais uma questão, que é também definir que isso aqui vai ser um container flex. Por que isso aqui é necessário? Pelo seguinte motivo, você já percebeu como nos vídeos, quando a gente está vendo no YouTube, quando a gente vê no celular, ele mostra o nome do vídeo e embaixo ele coloca a visualização
o tempo do vídeo e também há quanto tempo ele foi feito, tudo numa mesma linha? Já notou isso? A gente precisa fazer isso aqui também. Então, o que nós iremos fazer? Iremos criar uma div que vai fazer em torno aqui dessas 3 informações do H4 e desses 2 spans. E essa div aqui, note só, ela também vai ser da classe Flex. Vamos criando então vários containers Flex. O nosso principal aqui, ele vai estar em colunas, ou seja, um abaixo do outro. Para isso, nós vamos colocar o flex-call. Olha só que interessante. Ele já vai separar para nós aqui o texto das informações também relacionadas ao nosso vídeo. Mas, além disso, precisamos fazer mais uma coisa. Nós precisamos definir um tamanho menor aqui para essas informações, para que elas caibam todas em uma única linha, não é mesmo? Então, aqui dentro do nosso H3, por exemplo, nós iremos utilizar uma outra classe do Tailwind, que é a text-xl, que significa o texto maior, o texto largo. Você pode ver que o Hcode Café 75 aqui até aumentou o seu tamanho. Mas, além disso, aqui embaixo, no H4, nós iremos utilizar uma outra classe, que é a text-xs, para definir que o texto vai ser um pouquinho menor. Note que o nome Hcode Treinamentos ficou menor. Além disso, nós iremos utilizar aqui uma outra classe, que é a chamada leading-tight, que diminui o tamanho do nosso line height. Para isso, a gente também precisa sempre estar consultando a documentação do Tailwind. Além disso, nós iremos utilizar essa mesma classe no span, nos 2 spans abaixo. Salvamos aqui e você pode notar então que todos ficaram na mesma linha. Mas tem um pequeno problema porque eles ainda estão todos colados. Você pode ver que a cor de treinamentos, 1000 visualizações e a 1 hora, está tudo muito colado. A gente precisa aumentar um pouco a margem entre eles. Para isso, a gente pode adicionar aqui, dentro do nosso span, o ml-1. Então aumenta um pouquinho ali a margem entre eles, a margem lateral, né? Deles ali, a margem da esquerda. Você pode ver que depois de alguns segundos teve uma pequena mudança ali relacionada então ao nosso Tailwind, né? Então a nossa classe aqui mudou e está de fato ali mostrando o maior espaço entre eles. Com isso, nós criamos aqui na parte do mobile toda a parte da nossa imagem, do nosso texto, né? Do vídeo, toda a parte aqui da descrição também e as informações do vídeo. Isso quando a gente fala, pessoal, de mobile. Mas a gente sabe que precisamos ter aqui toda uma adaptação relacionada no desktop, certo? Antes da gente fazer essa verificação do desktop, a gente precisa fazer mais uma mudança. Por quê? A gente está vendo que está funcionando aqui com um vídeo. Mas e se eu tiver mais de um vídeo? Para isso, eu posso duplicar aqui essa minha div. Duplicando essa minha div aqui, eu vou ter então uma outra div, um outro container, que vai possuir basicamente aqui as mesmas coisas, e neste momento a gente já vê até um problema, não é mesmo? Porque eles estão um ao lado do outro, e não deve ser assim. Eles têm que ficar um abaixo do outro. Para mudar isso, a gente pode vir aqui no nosso container principal, na linha 12, e adicionar o flex-call. Com isso, eles vão estar em coluna. Atualizou aqui para nós, eles estão então em coluna, que é o que a gente espera mesmo que estejam. Além disso, note que aqui no caso, a gente precisa aumentar um pouco o espaçamento entre eles, né? Eles estão muito juntos, né? Muito colados. Para isso, dentro de cada uma das divs aqui que contém as informações do vídeo e também da descrição, a gente pode colocar um mt-3,5. O mt-3,5 vai aumentar a margem top. A gente pode adicionar isso no primeiro e também no segundo. Com isso, note que melhorou um pouquinho mais aqui a distância de um para o outro. Mas agora, a gente criou o primeiro. A gente precisa também criar aqui o nosso segundo vídeo. Ele também vai ter uma imagem e ele também vai ter informações aqui. Imagina, por exemplo, que em vez de falar do Hcode Café, por exemplo, eu quero falar, talvez, aqui embaixo, do Hcode Lab. Então, poderia colocar alguma coisa como apresentação do Hcode
Lab, por exemplo. Além disso, a empresa vai ser, beleza, HCode Treinamentos mesmo, a gente pode mudar aqui o número de visualizações, por exemplo, para 2.500 e falar que esse vídeo foi criado talvez há 3 semanas, por exemplo, 3 semanas, então um pouquinho maior, né? Aqui o texto. E, além disso, podemos mudar até mesmo o logo que aparece ali para nós. Em vez de ser o logo da HCode, a gente pode colocar o logo do HCode Lab. Quando a gente atualiza a página, note que agora apareceu para nós de fato aqui o logo do HCode Lab e a gente conseguiu ver até com mais detalhes a borda arredondada. Mas a gente precisa mudar também para ele tanto a duração aqui do nosso vídeo, então imagina que agora, em vez de durar 14 minutos, durou talvez 2 horas e 3 minutos e 15 segundos, por exemplo. E, além disso, precisamos mudar o background image dele.